Oi, meu nome é Mayra Pinto, eu sou professora do Instituto Federal de São Paulo e vou trabalhar com vocês, sou professora de português, de língua portuguesa e de literatura. E as meninas da equipe me convidaram para trabalhar com vocês um pouquinho as reflexões que vocês tiveram sobre a nossa área de língua portuguesa e literatura. Então, eu li as atas das reuniões que vocês fizeram no ano passado, 2 reuniões, e dali eu vi que a discussão meio que se encaminhou para propor alguns grandes conceitos, né, para vocês trabalharem no currículo de língua com alguns grandes conceitos, variantes linguísticas, sistemas de escrita e gêneros discursivos. E vocês indicaram, né, conforme está registrado nessas atas, que o objetivo maior da preocupação de vocês é propiciar ao aluno uma leitura crítica do mundo a partir do conhecimento de gêneros. Então a gente pode resumir a preocupação, sintetizar a preocupação de vocês nessa afirmação, né? Quer dizer, formar um leitor crítico. Ótimo, acho bacana, acho que é por aí. Esses conceitos que vocês trouxeram são conceitos bastante importantes, eles estão bem dentro daquilo que a gente está pensando no campo das pesquisas de linguagem hoje, não só no Brasil, né, também em outros lugares do mundo. Enfim, aí pensando nisso, eu propus 2 textos para vocês lerem e refletirem a partir deles aquilo que vocês já discutiram nessas outras reuniões. O primeiro texto é o Letramento e Capacidades de Leitura para a Cidadania, da Roxane Rojo, que é uma professora da Unicamp. Nesse texto, eu escolhi esse texto pensando que a questão da leitura e do letramento, ela é uma questão que atravessa praticamente todos os conceitos da nossa área, ou enfim, todas as trajetórias da nossa área. A leitura está aí o tempo inteiro, o letramento está aí o tempo inteiro, né? E esse texto da Roxane é bacana porque ele faz um pequeno, rápido, um resuminho sobre como a leitura veio sendo pensada, veio sendo tratada ao longo do tempo, no século XX, e como estão as coisas agora no século XXI. E aí, então, é bacana para dar essa dimensão de como é que está se pensando a leitura no mundo que pensa a leitura, né? E aí ela propõe, né, 3 capacidades, 3 tipos de capacidades de leitura: as de decodificação, as de compreensão e as capacidades de apreciação e réplica do leitor. Então eu quero que vocês leiam esse texto e pensem aquilo que vocês já discutiram, né, vendo se esse texto ilumina, esclarece, traz novas questões para vocês. E eu pediria uma atenção especial ao terceiro tipo de capacidades, que são justamente as capacidades de apreciação e réplica do leitor, né? Então eu queria que vocês ficassem com essa pergunta a respeito dessas capacidades, né? Se essas capacidades elas favorecem a formação de um leitor crítico, dado que é isso basicamente que vocês pensaram e vocês apontaram como o grande objetivo do grupo, né? Então vamos pensar um pouquinho mais especificamente essas capacidades. Isso em relação a esse texto. E o segundo texto se chama O Direito à Literatura, do nosso mestre querido Antônio Cândido. Ele faz uma defesa apaixonada do direito à literatura para todas as pessoas, né? Mesmo as pessoas das classes populares, que geralmente se tem uma visão um pouco discriminatória a respeito do que as classes populares devem ler, né? E no sentido de que não é tudo, uma coisa é o conjunto de leituras feitas pelas elites, outra coisa é o conjunto de leituras das classes populares e tal, blá, blá. E o Antônio Cândido, ele diz que não é nada disso, que todo mundo tem direito a ler a melhor literatura do mundo, né? E ele vai defender isso, ele vai dizer por que isso é uma coisa muito importante, né? Tão importante quanto comer, quanto vestir, quanto estudar, quanto morar bem, enfim, é a gente poder ter acesso à cultura, né? A cultura do cânone, que a gente chama, que são essas obras mais clássicas, enfim.
E aí ele chega numa certa altura do texto e ele diz que a literatura, a leitura da grande literatura, ela é importante para o processo de humanização. E ele define o que é processo de humanização. E aí eu queria fazer essa provocação para vocês, quer dizer, eu queria que vocês pensassem se esse processo de humanização tal qual está definido pelo Antônio Cândido, ele está contemplado nas reflexões do grupo a respeito do currículo de um modo geral. Quer dizer, porque eu acho que esse conceito de humanização tal qual o Antônio Cândido traz, ele é um conceito amplo e ao mesmo tempo muito profundo e que ele deve sim atravessar a nossa reflexão sobre o ensino de língua e de literatura. Embora vocês não tenham citado literatura como conceitos a serem trabalhados, eu vi que numa das discussões houve uma discussão larga a respeito da entrada da literatura, de como trabalhar a literatura, enfim. Então, por isso, eu sugeri a leitura desse texto do Antônio Cândido, porque eu acho, sim, que a literatura é um lugar de emancipação, né? E que ela deve estar presente em todos os níveis, em todas as dimensões do trabalho nosso com língua. Quer dizer, o nosso trabalho não deve se resumir só às questões mais próprias do pensamento linguístico, né? As questões gramaticais, ou mesmo as questões estruturais, enfim. Vocês citaram, por exemplo, os gêneros discursivos, né? Então, os gêneros discursivos, como vocês sabem, eles podem ser infinitos, não é? E aí no trabalho com o que vocês vão fazer, no trabalho que vocês vão propor, quais gêneros vocês vão privilegiar, né? Mesmo dentro dos gêneros literários, há inúmeros, né? Quais gêneros literários vocês acham interessante privilegiar? Por exemplo, eu já tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que no Brasil a gente deve privilegiar o trabalho com gênero canção. Né? Por quê? Porque a canção faz parte do nosso universo cultural, ela é super importante, ela atravessa todas as classes sociais e através da canção a gente pode fazer um belíssimo trabalho em sala de aula com todos os aspectos, tanto da língua quanto da literatura. Né? Enfim, isso é só uma sugestão que eu estou soprando para vocês e sobre o que eu penso a respeito de quais gêneros escolher e etc. Mas certamente vocês têm já isso pensado e tal. Enfim, então, quando a gente se encontrar daqui a alguns dias, eu quero saber o que vocês pensaram sobre isso e sobre outras questões também. Ambos os textos são textos muito bacanas, são textos profundos, certamente vão gerar em vocês outras reflexões, outras questões, enfim, e eu quero saber sobre isso quando a gente se encontrar, tá bom? Um grande abraço e até lá.